Pai querido, muito obrigado porque Tu nos ouves. Senhor Deus, te pedimos que Tu nos concedas a iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Obrigado porque ao darmos sequência aos nossos estudos no livro de Amós, podemos conhecer mais a Tua vontade, que possamos ouvir a Tua voz e termos do Senhor capacitação para obedecê-lo. Obrigado também porque sabemos que a nossa oração chega até a Tua presença pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba, pois, as nossas vidas, consagramos cada uma de nossas vidas ao Senhor, que possamos ser usados pelo Senhor para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso propósito é iniciarmos o estudo do capítulo 5 do livro de Amós. Nós vamos estudar Amós 5, 1 a 15. Nesse capítulo, encontraremos verdades claras sobre a maneira pela qual Deus quer que nos relacionemos com Ele. Quando perguntada sobre a sua vida religiosa, a maioria do nosso povo responde afirmando que pertence a tal e tal igreja. Mas, na verdade, sabemos que essa é uma resposta artificial. A maioria pertence a essa ou aquela igreja, mas não é praticante. Nas diversas igrejas, nas diversas denominações, por exemplo, recita-se até a oração do Pai Nosso e sabe-se o credo apostólico. Porém, a vida prática desses fiéis não condiz com as suas afirmações. As verdades que se ouve dos púlpitos, as verdades que se ensinam nas classes, não são colocadas em prática. A vida religiosa está distante da vida prática. E ainda mais, a vida confessional do final de semana não afeta a vida ética de durante a semana. Muitos religiosos dividem a vida em duas partes, o relacionamento com Deus e o relacionamento com o mundo. Separam a vida religiosa da vida secular. Uma não interfere na outra. Infelizmente, essa é a realidade que descreve a maioria daqueles que se dizem membros pertencentes a uma igreja. O problema que Amós enfrentava com o povo de Israel era exatamente esse. Ele então proclamou que as práticas religiosas vazias eram, na verdade, uma ofensa para Deus e não um culto para Deus. Somente com verdadeiro arrependimento, Deus aceitaria o culto prestado a Ele. A ética pessoal, a justiça social, a honestidade nos negócios eram componentes da verdadeira religião. Se não se arrependessem e vivessem dignamente, Deus não aceitaria o culto que lhe dedicavam. E a partir daí, então, veio mais uma vez o convite ao arrependimento. Por ser o arrependimento imprescindível para nos relacionarmos com Deus, o título, então, para a nossa reflexão é o seguinte: a importância do arrependimento. Eu repito, a importância do arrependimento, e o texto, então, é Amós 5, 1 a 17. Convocando, então, o povo ao arrependimento, Amós foi ousado. E mesmo sendo um originário do Reino do Sul, ele foi até o principal centro de adoração no Reino do Norte, isso é, ele foi até Betel, para ali denunciar os pecados do povo e convocá-los de volta a Deus. Nos versículos 5 e 6, por 3 vezes ele menciona Betel. Essa cidade, na verdade, era o centro de culto do Reino de Israel e uma das cidades mais importantes do Antigo Testamento. Provavelmente já era um centro de culto quando Abraão edificou um altar ao entrar em Canaã. Lá em Gênesis 12, nós lemos isso daí. Jacó, quando deixou a casa dos seus pais, chamou esse local de Bet-El, que significa casa de Deus. E depois a divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul, Jeroboão I, o primeiro rei de Israel, oficializou então Betel como um dos santuários do seu reino. Confira isso lá em 1 Reis capítulo 12.
Ali ele colocou um bezerro de ouro para ser adorado, pois o seu plano era evitar que o povo de Israel, isso é, o povo do Reino do Norte, continuasse indo até Jerusalém, até o Reino do Sul, para as festividades religiosas, para os cultos, e assim então voltasse a sua lealdade a Deus e ao rei do Reino do Sul. Amós então foi a Betel, que ficava ao norte, para pregar contra os cultos e assembleias que se realizavam ali. Por quê? Porque tudo que se fazia ali não era aceito por Deus. Amós foi combater os ricos que adoravam lá, pois aquele era o santuário do rei. Portanto, o interesse da grande maioria não era a adoração a Deus, mas era o interesse em estar perto do poder. Foi nesse local que Amós encontrou muito dos opressores dos pobres, pessoas que colocavam seus interesses acima da vida religiosa e ética, que demonstravam mais interesse por si mesmos do que por Deus. O convite então foi dirigido a deixarem aquela vida hipócrita e falsa e retornassem a Deus. Então, o princípio que podemos extrair dessa palavra de Amós para essas pessoas hipócritas é visto nessa frase. Somente através do arrependimento sincero podemos usufruir as bênçãos de Deus. Uma palavra dura, mas uma palavra muito objetiva para aqueles que, ao cultuavam a si mesmos e não a Deus. Essa então é a frase que resume essa mensagem de Amós. Somente através do arrependimento sincero podemos usufruir das bênçãos de Deus. Nesse texto, nós encontramos então 3 verdades sobre o arrependimento, sobre aquilo que Deus requer, sobre uma vida justa e limpa diante dele. A primeira verdade mostra o lamento divino pela falta do arrependimento do seu povo. Versículos 1 a 3 eu leio para você. Ouvi essa palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se, estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000, conservará 100, e aquela da qual saem 100, conservará 10, a casa de Israel. Temos aqui um lamento fúnebre por uma nação jovem ainda, que estava com seus dias contados já. O profeta chamou a atenção dos seus ouvintes com um cântico fúnebre. Com um cântico pesaroso sobre a nação, usando a metáfora de uma virgem que morreu muito jovem. Usou o lamento que eram cantados nas praças para anunciar à comunidade quem havia morrido, e as pessoas davam atenção para saber desse fato. Quando eles entenderam, certamente eles ficaram surpreendidos com o cântico. A virgem que morria era a própria nação. Na verdade, essa nação não tinha nem 200 anos de vida independente, e o seu destino já estava selado por causa do seu pecado. Isaías, Oséias, Jeremias também usaram a figura da morte prematura. Certamente, com essa figura, Amós conseguiu a atenção dos seus ouvintes. Ainda mais triste foi a declaração de que o cadáver dessa virgem, o cadáver da nação, ficou exposto no campo sem um enterro adequado. É interessante notarmos que o tom da profecia indica que o próprio Amós foi afetado com essa palavra que ele transmitia. Mesmo que fosse mais brando do que Oséias, conforme Oséias 11, Amós conheceu o sofrimento de Deus ao ver os seus filhos rebeldes destinados à ruína total. Mas pelo menos um consolo foi visto em tudo isso. Haveria um remanescente. Mesmo que houvesse muitos mortos, pelo menos 10% permaneceriam e levariam avante a eterna missão da nação. Comprovando o quê? Comprovando assim a graça de Deus. Por isso nós vemos uma segunda verdade nesse texto. E a segunda verdade nos mostra a insistência divina em convidar o seu povo ao arrependimento. É um texto mais longo agora
dos versículos 5 até 13. Eu leio para você. Pois assim diz o Senhor, ó casa de Israel, buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não se interrompa na casa de José, como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o Orion, e torna a densa treva em manhã e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado. Nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais subornos e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Querido amigo, aqui temos um triplo convite de Deus. Amós mostra a insistência de Deus para que a nação se arrependesse. Deus sempre está em busca de seguidores sinceros. Ele procura constantemente pessoas que o sigam e obedeçam os seus ensinos, que façam da sua palavra guias para as suas vidas. Buscai-me e vivei. Não o culto vazio. Buscai ao Senhor e vivei, e não a injustiça. Procurai, Senhor é o seu nome, e não procurem a opressão e a injustiça. Então, esse triplo convite de Deus, que aparece nos versículos 4 e 5, no versículo 6 e no versículo 7, esse triplo convite de Deus sempre visa o nosso bem. Hoje, então, é dia de escutá-lo com atenção, é dia de aceitá-lo. Hoje é dia de buscarmos a Deus e vivermos. O convite é para o arrependimento. Amós mostrava que era tempo de buscar a Deus ao invés de fazer longas viagens até aqueles santuários que não podiam levá-los a cultuar verdadeiramente a Deus. O verbo buscar foi usado no sentido de buscar uma resposta divina para um assunto específico. Amós mostra que esse buscar envolve uma relação estreita entre Deus com o desejo de conhecer e cumprir a sua vontade e o verdadeiro adorador. A ideia, então, é conhecer a Deus pessoalmente e não apenas buscar os seus favores e bênçãos. Quando isso acontece, a vida do povo se transformaria numa relação rotineira e ritualística, numa relação íntima e vigorosa com Deus. A vida de rotina e ritual seria transformada nessa vida de intimidade, de fervor para com Deus. Deus, querido amigo, quer que o procuremos como Pai que está nos céus e não apenas como um doador de bênçãos e favores especiais. Por isso também o verbo vivei tem um significado profundo. Significa ter uma vida plena, com vitalidade, saudável, com bom nome, com prosperidade. Amós mostra então que a verdadeira vida não está nos santuários, mas sim está em Deus, que a concede como um dom pleno para aqueles que o amam e o obedecem sinceramente. Os santuários de Betel e Gilgal, e ainda o de Berseba, em Judá, não tinham a resposta definitiva da busca a Deus. Logo, esses santuários seriam destruídos e o povo não faria mais essas peregrinações. Por quê?
porque cairiam como prisioneiros de guerra. Por isso o convite é insistente. Só Deus pode dar vida e vida verdadeira. Nos versos 8 e 9 encontramos um hino de louvor ao Criador. Quem está convidando não é um Deus nacional. Não, é o Deus Criador do universo. Esse é o Senhor. O juiz que julgará Israel tem poderes cósmicos. É Ele quem criou as grandes estrelas, as grandes constelações. É Ele, esse Deus Criador, quem administra a noite e o dia e tem força para destruir qualquer um que se opõe a Ele. Yahvé é o seu nome. Esse hino, então, ressalta, destaca o poder de Deus. E conforme os versos 10 a 13, tendo em vista que o povo de Israel, particularmente seus líderes, rejeitaram o convite para o arrependimento, rejeitaram a justiça e a equidade e voltaram-se contra os que procuravam corrigi-los, pisoteando os pobres, afligindo os justos, aceitando suborno, cobrando ágio, distorcendo o significado do dia do Senhor e desprezavam e zombavam desse convite, Deus também despreza e não aceita as suas cerimônias e as suas festas religiosas. Por quê? Porque elas estavam baseadas na maldade. Agora, querido amigo, isso acontece conosco também. Se a nossa vida não está coerente com o nosso discurso, nós temos que tomar cuidado, porque o nosso culto também não tem sido aceito pelo Senhor. A consequência é que seriam expulsos da terra da promessa e seriam novamente estrangeiros em outras nações pagãs. Porém, esse Deus tão poderoso e digno de ser adorado é também um Deus compassivo e continua desejando relacionar-se com cada um de nós. E a pergunta que eu faço é, você está disposto a esse tipo de relacionamento? Como que você quer se relacionar com Deus? Rotineiramente ou de uma maneira viva e eficaz? Por isso, a terceira verdade mostra que o arrependimento é a única esperança para o povo de Deus. Versículos 14 e 15 nos dizem o seguinte: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez, o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Nesses versos finais, encontramos a única esperança para Israel. Amós atacou os juízes que se deixavam comprar e que abusavam da sua posição como administradores da justiça. Não somente isso, eles rejeitavam o próprio sistema dos tribunais, a credibilidade das testemunhas e os que ali diziam a verdade. Cada povo tinha o seu tribunal, onde todos os homens adultos podiam sentar-se à porta da cidade. Para que o sistema funcionasse, teriam que basear-se na integridade de cada pessoa e na honestidade das testemunhas. E como juízes, ao apresentar os casos aos conselhos dos pagãos, eles deveriam ser honestos também. O 9º mandamento dizia, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Lembre-se de Êxodo 20:16. E o seu cumprimento era essencial para que a justiça fosse estabelecida. Mas em Samaria era o contrário. O juiz subornável era o mais apreciado por aqueles que buscavam seus próprios interesses. No verso 11, os que antes tinham seu campo como herança de Deus agora eram arrendatários. E os servos daquelas pessoas que queriam possuir tudo e tinham tomado o controle dos seus campos eram cada vez mais espizinhados, cada vez mais pobres. Com a sua ganância, os novos ricos construíam casas luxuosas, palacetes. O recebimento do suborno era claramente proibido pela lei. Porém, os juízes israelitas estavam prontos a aceitar bons subornos para cada vez mais ficarem ricos. Amós tinha ouvido o rugido do leão. Lembre-se do capítulo 3, versículos 4 e versículo 8. E sabia muito bem que as casas construídas com dinheiro desonesto não os protegeriam no dia do juízo. Ele então proclamou especificamente o que Deus desejava. E Deus desejava 4 verdades, 4 imperativos, 4 ordens. Buscai o bem e não o mal.
aborrecei o mal e amai o bem. O apelo é para que estabelecessem o juízo, pois com essa atitude haveria justiça para todos os tribunais. Embora nessa altura já não houvesse esperança para a nação, certamente Deus teria piedade de um remanescente de 10%, como foi mencionado nos versículos que nós lemos. É interessante notarmos que o verbo compadecer, que aparece na frase, talvez o Senhor, o Deus dos Exércitos, se compadeça do restante de José, aparece essa única vez em todo o livro de Amós. Como os outros profetas, Amós sabia que Deus poderia reter o seu castigo se as circunstâncias mudassem. Como podemos concluir um texto como esse? A intenção de Amós nunca foi dissuadir-nos de cultuar, adorar a Deus e honrá-lo com as nossas ofertas. O que Amós queria e quer, a Bíblia quer, Deus quer que avaliemos a nossa motivação. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A decisão é sua, é minha, é nossa. A nossa vida deve ser coerente com o nosso culto. Só assim Deus nos aceitará. Querido amigo, que o Senhor te abençoe nesse posicionamento. Um grande abraço. Que o Senhor te dê forças para apresentar um culto sincero e honesto diante dele. Deus quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a minha oração é que você preencha esses requisitos e se torne esse adorador em espírito e em verdade. Um grande abraço e até o próximo programa.